A reconstrução facial que a gente está acostumado a tratar na arqueologia é a reconstrução de uma face, né, com base em dados biofísicos do indivíduo, do perfil biológico desse indivíduo, e a partir disso nós simulamos, né, nós representamos a face humana com certa proximidade com aquilo que a pessoa poderia ter tido em vida. No mundo nós temos na academia russa o Gerasimov, que foi um dos iniciadores do processo de reconstrução da face no mundo, né? É um criminoso em especial que atuava numa região da Rússia e ele cometia vários assassinatos em série. E o Gerasimov então aproveitou essa disponibilidade dos crânios para poder tentar fazer um retrato falado dessas crianças para que elas fossem encontradas pelos pais. Então começa aí com praticamente Gerasimov, e depois você tem vários representantes, né? Se você for retornar no tempo, em Jericó, por exemplo, há 7, 8 mil anos, você tem reconstruções de cabeças de antepassados. Então, mais tarde você tem também a Mary Taylor, que fez alguns trabalhos com reconstrução e começou com os grandes manuais de reconstrução da face. Nos casos forenses é clara, né, a intenção da representação facial humana, que é você estabelecer um perfil, uma face, um facing para essa pessoa desaparecida, para que ela seja encontrada. É uma espécie de um retrato falado tridimensional ou bidimensional. Já na arqueologia, normalmente ela é utilizada para fins de musealização, nós costumamos denominar de bustos científicos ou reconstruções faciais para fins museológicos na arqueologia. O que nós podemos ter é uma produção pseudocientífica ou pseudo-arqueológica, como a gente costuma denominar. Esse limiar entre arte e ciência, no caso da reconstrução facial, você tem realmente elementos das artes plásticas, né, os elementos visuais, quer sejam trabalhados manualmente, quer sejam trabalhados digitalmente. Esses elementos eles acabam compondo essa proposição científica, mas que na verdade acaba remetendo a uma ilustração científica, na verdade. Então existe realmente uma fusão entre arte e ciência nesse caso. Na arqueologia você tem um crânio antigo, que algumas vezes ele está muito fragmentado, então você precisa primeiro reconstituir o crânio, depois em seguida você tem a etapa de preparação desse crânio, obtenção dos dados, finalmente a reconstrução. Você pode adotar um sistema de delimitação de pontos de espessura, então espessura de tecido da pele, delimitação das áreas de inserção e origem da musculatura facial, você também delimita essas áreas e você faz a reconstrução desses músculos. E finalmente você coloca o quê? Uma superfície, uma epiderme. Essa superfície da pele é que vai apresentar as características daquele perfil biológico que você levantou inicialmente. Então, se ele tem ancestralidade africana e ele pode ter uma coloração de pele muito específica, ele tem uma idade determinada, onde naquela região na África surgem muitas rugas em determinadas regiões da face, se os olhos apresentam ou não dobra mongólica, se as orelhas são pequenas ou grandes, e em cima dessas características então é que você vai reconstituir essa face. Quando o material arqueológico vem de campo, no caso desse crânio, ele vem repleto de sedimentos e ele precisa de um tratamento laboratorial. Então, após o tratamento laboratorial, nós extraímos amostras para estabelecer o perfil biológico dele, amostras para datação, amostras para análise de isótopos estáveis, para detectar o tipo de alimentação, origem geográfica dessa pessoa, e fazemos mensurações e outros tipos de análise. Depois disso, o crânio, então, ele é reproduzido. Então nós temos aqui uma reprodução do mesmo crânio feita em moldagem direta. Depois desse procedimento, perceba que o crânio está incompleto. Então nós acabamos reconstituindo algumas partes faltantes.
Nunca vamos reconstituir partes que não estavam presentes. Se ele faltavam dentes antes da morte, nós não vamos recolocar esses dentes. Isso é parte da reconstrução facial feita na cirurgia plástica, na medicina, né? São áreas que para nós não possuem interesse na reconstrução facial. O que você reconstrói é simplesmente pelo fato dessa região não existir. Não que ela não existisse antes. Se ele perdeu antes, eu não vou fazer. Só vou reconstituir esse crânio se ele perdeu aquela parte, aquela região, durante o processo de escavação. Depois disso, eu vou assinalar pontos de espessura de acordo com tabelas específicas que devem ter relação com o grupo de ancestralidade biogeográfica desse indivíduo. Então, cada ponto de espessura equivale a uma espessura de tecido, no indivíduo masculino ou feminino, com um determinado peso. Não é isso, é oferecido por vários pesquisadores que estão trabalhando nisso hoje. Então, quanto mais próximos os dados de espessura eu tenho daquela população que eu estou estudando, maior a probabilidade da face da pessoa possuir alguma correspondência, com alguma probabilidade de semelhança facial, vamos dizer assim. E ao final, então, eu tenho, além da demarcação dos pontos, eu tenho a reconstrução da musculatura facial. Em cima da musculatura facial, então, é que vai ser feita a colocação da pele, vamos dizer assim, das glândulas da pele, enfim, e então reconstruída a face. Geneticamente, o que você vai ter de similaridade aqui? Alguns caracteres epigenéticos, por exemplo, podem indicar algumas características do fenótipo, do genótipo desse indivíduo, e a partir disso eu posso então dizer, olha, ele tinha dobra mongólica provavelmente nos olhos, e portanto de ancestralidade asiática, então eu vou representar a dobra mongólica nele. Eu tenho as maçãs do rosto, os zigomáticos, bastante salientes, então eles vão aparecer salientes na reconstrução. São fases diferentes de procedimento, né? Então você tem uma reconstrução que ela é por espessura de tecidos, né? Você tem a reconstrução que é anatômica, que você usa a musculatura da face só, ou você tem a mista ou americana, né? Que a gente fusiona pontos de espessura mais relevo. Então basicamente você tem essas 5 etapas, né? E aí a sexta seria então finalmente a reconstrução da face da pessoa, que nós ainda não finalizamos nesse procedimento aqui que eu estou mostrando para vocês.